Oi pessoal, nessa videoaula aqui eu vou mostrar para vocês como aproveitar melhor o apartamento decorado e como pegar os melhores ângulos para a gente poder estar fazendo aí nossas fotos e os nossos vídeos dentro do decorado. O ideal para a gente utilizar dentro de um decorado desse aqui, por exemplo, que é de 44 metros quadrados, o ideal é você ter um celular que tenha a câmera 0.5x, tá? A câmera grande angular. Então ela vai nos dar um campo de visão maior, fazendo com que a gente consiga passar para o cliente a sensação de um espaço mais amplo, de continuidade e não ficar aquela foto, por exemplo, que a gente vê aí muito nos portais imobiliários. A pessoa vai tirar uma foto da sala e basicamente ela consegue pegar ali só o sofá ou só a televisão. Então a gente precisa entender que num apartamento a decoração não é importante. Importante é sempre os espaços. Em todas as fotos a gente vai tentar posicionar no mínimo 3 paredes, tá? 3 paredes. A gente vai ter ou a parede do teto com mais 2 paredes, perdão, né, do chão com 2 paredes, ou o teto com mais 2 paredes. Então essa é uma técnica boa que vai ajudar aí a gente a posicionar bem aqui dentro do decorado. Eu vou fazer algumas fotos e ele vai me acompanhar aqui, onde eu vou mostrar para vocês quais são os melhores ângulos, as melhores posições para a gente poder fotografar. E aí depois a gente faz também um vídeo dentro desse decorado aqui. Esse decorado tem 44 metros. Então vamos lá. Aqui eu estou na sala. O melhor ângulo, sempre o ideal quando a gente for fazer um vídeo ou uma foto de um apartamento, é a gente utilizar um roteiro, como se o cliente ele estivesse realmente entrando e fazendo uma visita guiada. Então, se o meu decorado ele começa pela sala, eu vou começar fotografando a sala e sempre mostrando aquele cômodo por, no mínimo, 2 ângulos diferentes. No mínimo. A sala aqui, por exemplo, eu vou fazer, me acompanha aqui, eu vou fazer a primeira foto daqui da área de acesso, pegando esse campo de visão. Vem aqui para você poder mostrar. Então, eu vou conseguir mostrar nessa foto aqui. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar essa parede aqui, eu quero mostrar a parte da televisão, quero mostrar aqui, mas eu quero que o cliente ele tenha o entendimento da profundidade do imóvel. Então, eu preciso mostrar nessa foto esse corredor aqui, que vai me trazer a profundidade para o imóvel. Então, eu não vou concentrar essa foto somente nesse espaço aqui, eu preciso da profundidade. Para isso, a gente vai utilizar, é claro, da grande angular e também do posicionamento sempre de canto. Então eu vou fazer aqui a primeira foto. Agora vamos trocar de lugar que eu vou fazer a foto e aí depois eu vou mostrar para vocês aqui como que seria a foto errada e como é a foto correta para vocês utilizarem. Vamos lá. Posicionei aqui no canto onde eu quero fazer a minha foto. Abri aqui o meu celular, câmera 0.5x. E eu tenho aqui sempre que trabalhar em 2 possibilidades. O meu celular na vertical e na horizontal. Sempre. Eu vou utilizar isso aqui para proporções diferentes, tá? Na hora de eu subir em portais imobiliários ou um anúncio de story, por exemplo, eu tenho aí os 2 formatos. Aqui eu vou me abaixar um pouco. Atente-se a uma altura de cerca de 1,20 m, 1,40 m. Não fique muito alto, nem muito baixo. Você vai selecionar as linhas de grade dentro do seu telefone, nas configurações, eu vou mostrar depois um passo a passo, mas utilize sempre das grades para posicionar as linhas de uma forma que elas fiquem retas. Assim a gente evita de ter a distorção de linhas dentro do imóvel. Tá bom? Vamos lá. Posicionei aqui, abaixei um pouco. Agora eu vou fotografar desse ângulo aqui. Então, o mesmo cômodo, eu quero que o meu cliente tenha a visão de quem está entrando no imóvel e também a visão daqui, não só a visão do painel de televisão. Então, a gente vai utilizar sempre 2 ângulos aqui de fotografia. Posicionei, utilizando as linhas e buscando sempre as 3 paredes. Olha, 1, 2, 3, no mínimo. No mínimo, 3 paredes você precisa ter na sua foto. Foi, da sala já foi. Agora a gente vai fazer a transição da sala para o próximo espaço, que aqui é o espaço de corredor, cozinha, área de serviço. Nesse espaço aqui, eu já preciso mostrar o meu cliente que ele saiu da sala,
e ele está chegando de encontro aqui, qual é a visão que esse cliente que ele está aqui nesse espaço do apartamento tem? Ele tem a visão da cozinha, tem a visão do banheiro social, tem a visão de um pouco da sala. Então eu preciso mostrar realmente tudo isso. Eu vou me posicionar. Vou me posicionar aqui num canto onde eu consiga mostrar todos esses ambientes e vou fazer a minha foto. Nesse caso aqui, a minha primeira foto, ela seria aqui, ó, de canto. Fiz a primeira foto aqui. Agora, a minha próxima foto, acessei a cozinha. Na parte da cozinha, também, nós vamos dar a visão para o cliente que está indo daqui para lá e depois a visão de lá para cá, sempre. Então aqui eu vou posicionar de uma forma onde eu consiga trazer ao máximo a minha câmera aqui, mostrando o início dessa parede, mas que também eu pegue lá ao fundo. Eu não posso ter uma foto assim, ó. Isso aqui seria uma foto onde eu estou mostrando apenas mobília, apenas móveis. E o foco não é os móveis, o foco é sempre o espaço. Então eu vou posicionar um pouco mais de lado aqui e aqui sim eu vou fazer a minha foto do espaço. Perfeito. Agora eu vou até o final da cozinha e vou fazer ao contrário, o mesmo efeito. Quartos agora. Quarto do casal. Os quartos, o que a gente precisa ressaltar nos quartos? O máximo de espaço de piso possível, porque em algumas fotos, se você não posicionar bem, você vai acabar mostrando muito essa cama, mas não consegue pegar. Então, o que traz a sensação ao cliente de um espaço ser um pouco maior, de ser um pouco mais amplo, é o espaço de circulação do quarto. O espaço que ele tem entre a cama e o armário, é o espaço onde a pessoa vai conseguir passar, e é esse corredor aqui, esse espaço aqui que traz a amplitude para esse cômodo. Então a gente precisa demonstrar o máximo possível e esquecer. É muito mais fácil a gente focar na cama e acabar tirando uma foto de cama do que pensar no espaço em si. Então vamos lá. Aqui a gente vai posicionar o celular no canto. Depois dessa primeira visão aqui, ó, de impacto que o cliente tem ao entrar, onde ele consegue ver aqui só a cama, mas ele não consegue ver o armário. Então eu preciso passar aqui para o meu outro lado e agora eu posso fazer a minha fotografia daqui. Então no quarto a gente vai fazer 3. Fiz uma da entrada, fiz uma aqui mostrando a parte do armário e depois eu vou posicionar outra aqui, onde eu estou pegando o ângulo do cliente que está sentado ou deitado aqui na cama dele, assistindo uma TV, visualizando o armário e visualizando ainda o espaço de fora. Então, a segunda foto seria nesse canto aqui. Sempre vai precisar abaixar um pouquinho, porque quando a gente abaixa um pouco na câmera grande angular, a gente consegue trazer as linhas um pouco mais retas do que se eu ficar à minha altura aqui. Eu tenho 1,80 m, isso aqui seria mais ou menos 1,60 m. Elas vão ficar distorcidas. Então a gente sempre abaixa um pouquinho para poder trazer as linhas sempre o mais reto possível. Mais retas possível. Tá feito. E agora no canto de cá. A gente vai se enfiar mesmo no canto aqui para conseguir tirar uma foto legal. Tá feito. Quarto do casal. Banheiro social. Duas visões que a gente vai ter do banheiro social. A visão inicial aqui, ó, que é a visão de pia, com a visão de entrada, né? E a visão de saída, que é a minha visão do box para fora. A visão de entrada. Posiciono um pouco mais abaixo. Linhas retas sempre. Foco nas 3 paredes, ou chão com 2 paredes, ou teto com 2 paredes. Principalmente quando for cômodo menor, como banheiro, área de serviço, alguma coisa assim, é mais difícil de conseguir se concentrar nisso. E aqui o meu ângulo de saída, minha visão de saída do banheiro. Segundo quarto, visão de entrada, e aqui a gente pode fazer a visão de saída. Fechou. Eu vou subir essas fotos aqui para vocês verem qual a diferença, e também vou tirar as fotos tradicionais aí que a gente vê na maioria dos portais, e vocês vão perceber que faz sim muita diferença a gente saber
encontrar os melhores cantos, os melhores posicionamentos para tirar foto, que ela vai ficar melhor e vai ajudar em muito nos nossos anúncios, tá bom? Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre públicos, os tipos de público, o que a gente vai utilizar nas nossas campanhas, o que é melhor, o que é pior, por onde a gente começa. Então, eu separei aqui alguns tópicos para poder falar para vocês sobre públicos frios, mornos e quentes. Basicamente, o público frio é quem não te conhece, quem nunca interagiu com você, tá? Com a tua página, com o teu perfil. É aquele cliente que nunca ouviu falar de você, da tua empresa, da tua marca. Então, a gente vai começar inevitavelmente por eles. Não tem como a gente começar já pelos públicos quentes. Primeiro a gente tem que criar uma base de públicos para depois ir ali melhorando, né, e trazendo esses públicos quentes. Então eu vou abrir aqui, ó, o menu públicos, na aba lateral aqui, ó, públicos, vou esperar ele carregar, e aqui eu vou mostrar a vocês alguns dos tipos de públicos que a gente vai utilizar para montar as nossas campanhas, o que é cada um deles. Então, só esperar carregar aqui. Aqui, eu já criei dois públicos aqui, porque eu já subi uma campanha aqui pro Luan, para eu usar como base ali para mostrar para vocês, métricas e tal. Mas vamos começar aqui do começo. Criar público, público personalizado e público semelhante, público salvo. Então a gente tem aqui, ó, três tipos de públicos aqui dentro que a gente pode criar. O público personalizado, ele vai me dar diversas opções. O público de site, a gente vai utilizar por meio do pixel. Então eu tenho como criar um público de pessoas que acessaram o meu site, que fizeram tal ação no meu site, a pessoa que ficou, sei lá, 30 segundos dentro do meu site, eu tenho como traquear isso e criar um público. Criar um público de determinadas pessoas que clicaram em determinado botão do meu site. É possível também. A gente vai utilizar dentro desse curso aqui? Não. Esse aqui é um curso básico, tá? É para você que nunca fez leads aí através do Meta Ads, do Facebook, do Instagram. Então a gente não vai entrar nesse mérito aqui de pixel, API de conversões. Isso aqui fica para um curso um pouco mais avançado. Para você que está começando, você não vai precisar disso aqui ainda, tá? Lista de clientes. Lista de clientes é o seguinte: você vai poder pegar aqui, ó, com base nesses dados aqui, ó, inclua pelo menos um identificador. Então, se eu tenho uma lista de e-mails de compradores ou de possíveis compradores, de telefone, eu posso pegar, planilhar essa lista e criar um público em cima disso. O que eu já fiz aqui que é legal é criar uma lista de corretores. Pega todo mundo que tem telefone que é corretor, cria uma lista, coloca um público ali e a gente consegue excluir. É um meio de excluir corretores. Não que a gente deva se preocupar muito com isso, mas é um meio. Mas a principal ferramenta aqui é você pegar, ao longo do tempo, você vai planilhando ali os seus clientes compradores, e aí quando você chegar num número aí, vamos colocar um número de pelo menos uns 50, o ideal seria 100, tá? Você cria um público daquilo ali e consegue fazer o público semelhante. Então imagina só como que não vai ser qualificado um público semelhante de 100 pessoas que compraram de você. Então a ideia por trás do público de lista é essa aqui, tá? Vamos voltar. Lista, atividade de aplicativo, atividade offline e catálogo, não vamos utilizar. E aí aqui embaixo, ó, público de vídeo. Eu tenho como criar públicos de vídeo de pessoas que visualizaram pelo menos 3 segundos do meu vídeo, pelo menos 10 segundos do meu vídeo, todo o vídeo ou pelo menos 15 segundos dele, que chama de true play. E aqui a gente tem os percentuais. Quais que eu utilizo? Eu, Lucas, tá? 50, 75 e 95% do vídeo. Então, normalmente eu utilizo vídeos de 1 minuto, 59 segundos ali, né? Para rodar as minhas campanhas. Então, se eu tenho uma pessoa que assistiu a pelo menos 50% do vídeo, ela viu 30 segundos, né, do meu vídeo ali. Hoje a gente sabe que dentro da dinâmica do Instagram ali, das redes sociais, você conseguir prender a atenção de alguém por 30 segundos
já é um tempo aí bem interessante. A probabilidade daquela pessoa ter o mínimo interesse naquele assunto, naquele produto, já é maior do que alguém que viu 3 segundos, 10 segundos, tá? Então eu utilizo esses três, 50, 75, 95. Vamos supor que eu vou criar aqui, ó, um público de 50%. Quando eu cliquei aqui, ele vai me pedir para escolher qual vídeo que eu quero. Então eu estou aqui dentro do... Eu posso escolher aqui todas as páginas que eu tenho, já caiu na da Playhouse, que é a imobiliária do Luan. E aqui, ó, eu tenho um vídeo que eu tô rodando para ele, ó, que já tem 11 mil views no Instagram. Então eu seleciono esse vídeo, seleciono esse. Esse aqui são dois criativos que ele fez para contratação. Então não. Ó, tenho esses dois vídeos aqui. Deixa eu ver aqui no perfil do Instagram. Não, Playhouse. Ele tem mais outros vídeos aqui que o Luan publicou. Eu não faço a gestão das redes sociais dele, tá? Mas vamos lá, a gente já escolheu aqueles vídeos ali, eu quero confirmar. Então ele vai calcular esse público em cima de quem assistiu a pelo menos 50% desses dois vídeos que eu selecionei. E aqui eu consigo escolher o período, né? Então essa pessoa viu isso tem quanto tempo? Ah, tem no máximo 30 dias, no máximo 2 meses, 3 meses. E aí você vai escolher o período. O máximo é 365 dias. Então a gente não vai conseguir ir além disso. Já é um tempo bem interessante, tá? O que eu vou ter aqui, por exemplo? Uma pessoa que ela viu a 95% do meu vídeo nos últimos 3 dias, nos últimos 7 dias, ele é um público bom para eu poder fazer um remarketing mais do que alguém que viu há 6 meses atrás. Essa pessoa nem lembra mais que ela viu aquilo. Então o período de retenção aqui, a gente tem que se atentar à memória das pessoas. Então, quanto menor esse prazo, maior a chance, né, dessa pessoa ainda ter uma lembrança daquele conteúdo. Tipo, eu vi esse vídeo aqui ontem, mas eu estava ocupado ali rapidinho, não deu para eu poder clicar, mas eu fiquei interessado. E aí, dentro daquela mesma semana, você consegue aparecer novamente numa campanha de remarketing para aquela mesma pessoa e de repente ali conseguir fazer o seu cadastro, fazer ela virar o seu lead. E ela estava interessada naquilo, tá? Então é assim que vai funcionar. O nome do público. Tentem ser organizados na hora de fazer a nomenclatura dos públicos. Existem vários tipos de nomenclaturas que outros professores, outras pessoas que dão curso aí ensinam. A minha nomenclatura, que não é muito difícil, o ideal é só você seguir uma mesma linha para poder ficar num padrão. Aqui, como que eu nomearia esse público, né? Visualização de vídeo, 50%, 7 dias. Seria isso aqui, para esse público, tá? Agora, se eu quero fazer visualizações de público diferentes, tipo, esse daqui eu não vou incluir todos os meus vídeos. Eu vou separar por produtos. Então, você vai utilizar uma outra linha aqui, tipo, produto X. No caso aqui é o Varandas do Parque, o produto que ele está anunciando. Então, você pode separar por produto, por cidade. Agora eu vou colocar dentro desse público aqui todos os vídeos que são de projetos dentro dessa cidade, dentro desse bairro. Não sei, tá? Faça a tua organização, não precisa ser nada muito, não é muito trabalhoso, muito difícil, mas que você não fique perdido depois na hora de utilizar esses públicos, tá bom? Então, esse aqui seria o nosso público de vídeo. Passamos do vídeo, conta do Instagram. O que a gente tem de opção aqui dentro da conta do Instagram? Vai carregar aqui para eu poder escolher a conta. Imobiliária Playhouse. Eu tenho aqui, perdão, central de contas que começaram a seguir essa conta. Então aqui são os meus seguidores. Eu posso fazer um público de quem começou a seguir a imobiliária Playhouse dentro de um período ali, tá? E aqui você tem a opção de colocar qualquer um ou tudo. Você pode escolher isso também. E dá para incluir, por exemplo, eu quero colocar dentro do mesmo público, eu administro mais de uma página. Tu pode ir adicionando aqui mais pessoas, tá? Para incluir dentro daquele público. Mas voltando aqui. Todos que se engajaram. Então esse daqui é o engajamento do Instagram. Esse primeiro aqui seria o público de
seguidores. Então, IG, vamos colocar IG de Instagram, seguidores, seria bom já. E aqui a gente vai voltar todos que engajaram. Então isso daqui engajou, comentou, seguiu, seriam todos os tipos de engajamento, visitou, a pessoa ficou ali. Qualquer pessoa que visitou, essa daqui não necessariamente ela seguiu, mas ela visitou, ela olhou a tua página ali também dentro de um período de até 1 ano, tá? E aqui engajaram com qualquer publicação ou anúncio. Então, eu tenho essa opção também. Qualquer pessoa que comentou, salvou o teu carrossel, compartilhou, fez alguma ação ali dentro de uma publicação ou anúncio teu, você pode criar um público para ela. E, por último, pessoas que enviaram mensagem. No caso aqui, a gente está falando do Instagram, então é o direct. Pessoas que me enviaram direct dentro do período ali, que eu também posso escolher até 365 dias. Tá? Então, vocês viram aí que tem muitas opções dentro do Instagram. Conselho, vocês podem criar todas essas opções, criem os públicos, sejam organizados na hora de nomear, né, para poder... E a parte de anúncios, né, ela é muito de teste, então a gente tem que testar possibilidades. Em algum momento você pega determinado público ali, faz um teste em cima dele, isso sempre é válido. Não existe uma verdade única dentro dos anúncios. A gente tem que estar sempre testando, validando, testando, para sempre isso, tá? Nada vai ser uma verdade ali absoluta para sempre. Eu vou fazer essa campanha desse tipo aqui e vai funcionar para sempre. Isso não existe. Vai ter uma hora que ela vai parar e aí você vai pensar em outro tipo de criativo, outro tipo de público e assim vai, tá bom? Saímos da conta do Instagram, públicos de formulário. Formulário a gente vai utilizar aqui, são as nossas campanhas de geração de cadastro. Quando o cliente vê o anúncio, ele clica e ali abre um formuláriozinho para ele botar o nome, telefone, e-mail. A gente tem como solicitar outras informações ali também. Mas aqui, ó, eu tenho 3 opções. Qualquer pessoa que abriu o formulário, pessoas que abriram, mas não enviaram. Esse aqui é muito importante porque esse aqui é um público de remarketing. Se eu tenho alguém que viu o meu anúncio, aquela pessoa se interessou pelo criativo ali inicialmente, clicou, poxa, eu quero saber mais disso. Mas aí no meio do caminho ela, depois eu vejo, fechou. Ela não cadastrou, ela abriu o formulário, mas ela não avançou e concluiu. Então, essa pessoa tem um mínimo interesse e é muito válido fazer um remarketing em cima dela. A gente ficar perseguindo ela ali durante um período. Só tem que se atentar que os públicos de formulários, eles são diferentes dos outros. A gente só consegue ir até 90 dias. Então, eu não vou conseguir ir tão longe assim. Eu consigo perseguir essa pessoa que abriu o meu formulário, mas não clicou, por até 90 dias, aí, 3 meses, né? Que já é um tempo bem legal e a gente vai utilizar esse público aqui quase sempre dentro das nossas campanhas aqui, tá? Então aqui ele vai pedir para você selecionar qual a página, qual o formulário, você seleciona o formulário que você quer e cria o público, ó. Eita, abriram e não enviaram o formulário, 90 dias, criei esse público aqui. Ou depois eu venho aqui, abriram e enviaram. Esse público aqui de abriram e enviaram, ele é um público que eu vou querer excluir, certo? Porque se eu já captei, essa pessoa já enviou ali o formulário, quer dizer que ela já virou um lead. Ela já está dentro da minha base, do meu CRM, da minha planilha, do que for. Então eu não quero anunciar para essa pessoa de novo. Eu vou excluir, eu vou criar esse público aqui e depois lá na criação de campanha, eu vou excluir esse público. Então eu vou botar aqui, ó, enviaram o formulário 90 dias. Selecionei aqui, depois lá dentro a gente vai excluir para não aparecer de novo para aquela pessoa. E ela não cadastrar 2 vezes, ficar cadastrando a mesma pessoa toda hora. Beleza? São os públicos de formulário. Eventos a gente não vai utilizar, então nem vou entrar no mérito aqui para não explicar. Experiência instantânea também não. Página do Facebook, esse aqui é o último que a gente vai utilizar. Página do Facebook é bem parecido lá com a questão do Instagram que a gente fez. Então, ó,
Todo mundo que curte ou segue a tua página, primeira opção. Todos que se engajaram com a tua página, todos os tipos de engajamento, comentou, publicou, compartilhou, curtiu, tudo é engajamento. Esse daqui visitou a página e aqui engajou com qualquer publicação ou anúncio, então também compartilhou, comentou, clicou no link ali. E aqui o último é clicou em qualquer CTA, em qualquer chamada para ação. Então, todos os botões que tem dentro da tua página e dos teus anúncios. Sempre que você faz um anúncio, tem aquele botão do CTA, o saiba mais, o enviar mensagem, faça uma cotação. Ou dentro da tua página tem lá o botão de WhatsApp, o botão de ligar. A gente cria o público dessa pessoa aqui. Beleza? Terminamos os públicos aqui personalizados. E o que são os públicos semelhantes? O semelhante é o seguinte: eu quero pegar um determinado público que eu tenho, por exemplo, a gente falou do público de lista aqui, né? Eu tenho uma lista de 100 pessoas que compraram de mim e eu quero que o Meta procure pessoas parecidas com elas dentro ali da minha região. Então isso chama-se público semelhante, ou lookalike em inglês, né? Tem muita gente que vai falar lookalike, outro fala semelhante. Hoje em dia você escolhe aí o que você vai entender melhor, mas é a mesma coisa, tá? Aqui você vai ter que selecionar a fonte. Para você ter a fonte, você vai precisar ter o seu público personalizado aqui, tá? Que é, por exemplo, aqui, o meu público de quem enviou o formulário. Eu posso criar um público semelhante dele. Eu venho aqui, ó, com o botãozinho direito, criar semelhante. Também cria por aqui também, tá? Ou tu pode criar já direto por aqui, tanto faz. Eu gosto de criar por aqui. Por quê? Eu escolho qual o público que eu quero fazer um semelhante desse tal aqui que eu tenho, que é de quem enviou. Venho aqui, criar semelhante. Ele já vai vir a fonte aqui certinha. Vai botar Brasil aqui. Ok? E aqui a gente tem essa faixa do 1, do 0 ao 10, né? Quanto mais próximo aqui, ó, é um público mais semelhante. As pessoas, 1% das pessoas que parecem mais com aquela base de pessoas que eu estou dando para o Facebook. Então, quanto mais eu abro isso aqui, mais longe de ser realmente parecido com aquela minha base é, tá? Então, o que a gente vai utilizar na prática aqui? Do 1 até o 3, basicamente, aí é o que eu costumo utilizar. Quer dizer que você não pode utilizar o 4, 5, 6? Pode. Pode utilizar tudo que você quiser, tá? O que eu utilizo? O 1, depois o 2, depois o 3. Não costumo fugir muito disso. Até porque a gente vai ter que ter muita verba, muito dinheiro para poder testar tudo isso aqui. Então eu costumo ir aqui sempre nos que estão mais próximos daquele cliente que eu quero, tá bom? Criei aqui o de 1%, ó, criar público. Ele já veio aqui, ó, semelhante BR, 1% enviaram formulário. Então, são pessoas parecidas com quem enviou o formulário. O meu lead, a pessoa que já é meu lead, que viu aquele anúncio que eu coloquei, se interessou, cadastrou. Ela comprou? Não necessariamente, ela só virou lead. Então, eu quero procurar pessoas parecidas com quem virou meu lead. Seria uma possibilidade aqui dentro disso. Vou procurar gente parecido com quem não cadastrou? Sei lá, não faz muito sentido. Mas você pode fazer o semelhante aí de qualquer público personalizado que você quiser, tá? Para utilizar dentro das campanhas. Passamos aqui da parte dos personalizados e semelhantes. Público salvo, né? Faltou eu mostrar aqui também. Público salvo, você vai pré-criar um público aqui e aí você vai salvar um nome dele ali, tipo, criar aqui um público de São Gonçalo, que entre 25 a 55 anos. Pronto. Se eu quiser fazer alguma exclusão ou inclusão aqui dentro, eu posso fazer. Ó, vou já excluir dentro desse meu público todo mundo que já é lead, todo mundo que já enviou o formulário. Vou excluir também aqui quem abriu e não enviou, que isso aqui eu vou fazer um remarketing na outra campanha, então já excluí os dois. Aqui eu vou selecionar a minha cidade, que eu São Gonçalo, no Rio de Janeiro.
vem aqui, ó, aqui ele abre sempre assim, com um raio, né? Ou você pode diminuir esse raio ou aumentar o raio. E aí tá pegando várias outras cidades vizinhas, tipo, não tem nada a ver. Ou eu posso clicar aqui e selecionar apenas a cidade atual, apenas os limites ali da cidade de São Gonçalo, tá? Perfeito? E aí eu vou aqui, seleciono a idade entre 25 a 55, não foi isso que eu coloquei? 25 a 55 é homem e mulher, todos os idiomas. E aqui se eu quiser colocar alguma questão de interesse, mas aqui não, aqui é só a cidade 25 a 55, tá aberto. Beleza, vou lá e ó, criar público-salvo. Quando eu for utilizar na minha campanha lá dentro, ao invés de eu ter que ficar digitando, fazendo aquela configuração toda ali, eu posso simplesmente pegar esse público aqui e colocar lá que ele já está pronto. Entendeu? É só um meio de agilizar esse processo. Eu não utilizo muito no dia a dia. Se vocês gostarem desse tipo de criação aqui, pode utilizar também. Então vamos voltar aqui para as campanhas, que faltou eu mostrar o que são os públicos de interesse também, né? Os tipos de interesse. Vou dar um corte aqui nessa aula e a gente vai para a próxima, o público de interesse na próxima aula, para poder não ficar muito grande, tá bom? Essa aula aí. Até. Nessa aula a gente vai continuar falando sobre públicos, né? Agora a gente vai falar sobre públicos de interesse, geolocalização, CEP. Na última aula acabou que eu não mostrei aqui o bloquinho com as separações. Então vamos lá. Os públicos frios, né? Frio é a pessoa que não te conhece, não interagiu contigo com a tua marca ainda. Dentro de frio a gente tem o público de geolocalização, que é um público que a gente vai segmentar ali somente a região e a idade e acabou, não tem muito o que segmentar dentro disso. Tem também o público de CEP, eu tenho como colocar dentro do meta os 5 primeiros dígitos do CEP, então esses 5 primeiros dígitos ele vai pegar ali uma região, normalmente vai pegar um bairro ou algumas partes ali da cidade, que é muito bom para a gente utilizar quando eu tenho um produto muito específico ou eu quero alcançar pessoas de um bairro com um poder aquisitivo melhor ou um bairro aquisitivo, um bairro, né, em questão ali que é alvo específico daquele produto. Então a gente vai utilizar também o público de CEP, público de interesses. Interesses dentro aqui da plataforma. Deixa eu abrir uma campanha qualquer aqui de cadastro para eu mostrar. Depois eu vou fazer isso aqui de novo do zero, só para a gente mostrar aqui o que são os interesses, né? Interesse é o seguinte, ó, eu tenho um público de pessoas que normalmente o corretor de imóvel ele usa esse público padrão que todo mundo usa, né? Ele não quer dizer que não funciona, mas a gente tem aí como tentar fugir dele e tal, que é o público de interesse. Agora tá me dando um trabalho aqui para eu mostrar o público. Vamos lá. O público de interesse ele fica aqui, ó, em direcionamento detalhado. Incluir pessoas que correspondem a. Então aqui eu posso digitar N coisas aqui que ele vai mostrar para pessoas que têm interesse naquilo. Normalmente imóvel você vai utilizar a pessoa que tem interesse em apartamento. Aí ele vai aparecer lá, apartamento, vai me mostrar várias opções dentro disso. Condomínio fechado. Beleza. Eu tenho também construtoras, né? Construtora só vai ter as maiores, ó. MRV Engenharia, tem a Tenda, as construtoras de Minha Casa Minha Vida, né? Para quem é do alto padrão, tem a Cirela também. Aqui tem a Gafisa, são construtoras já de alto padrão. E aqui dentro você consegue ir buscando N coisas aqui dentro, não só de imóveis, tá? Pessoas que têm interesse em aluguel, ó, aluguel de imóvel, aluguel de carro, investimento. Então isso aqui é o público de interesse. O que a gente consegue fazer aqui? A gente tem que tentar utilizar o óbvio, mas também ter alternativas fora do óbvio.
Porque se tratando de lançamento de imóveis e tal, todo mundo vai na mesma linha, que é colocar aqui imóveis, e aí vai marcar tudo que tiver aqui dentro de imóveis, depois imóvel, que tem aqui esses dois, aí vai botar casa, lote, vai ficar aquele padrão ali tudo em cima de imóvel, que já está nichado ali dentro de imóvel. O que é você fugir do padrão aqui? É eu ir em cima de comportamentos, de interesses. Por exemplo, eu tenho um produto que ele é de um ticket diferente, onde as pessoas vão ter interesse, os compradores ali têm interesse em futevôlei, em beach tênis, em tênis. Deixa eu pensar em determinados esportes, em determinados tipos de atividades, produto na serra, a pessoa tem interesse em coisas, em marcas também, né? Funciona, por exemplo, para homem, né? A gente vai muito pelas marcas de relógio, nos produtos de médio alto. Você pode colocar aqui o Rolex, da Rolex, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, deixa eu botar aqui Rolex. Ele vai me mostrar aqui em sugestões, ó, uma série de outras marcas. Então, aí se eu for aqui, por exemplo, pro esporte, né, pro tênis esporte, e ver as sugestões, ele vai mostrar golfe, taco de golfe, tênis de mesa, vôlei, campo de golfe, e aí você consegue brincar. Dentro disso, você tem que colocar sua cabeça para funcionar, traçar o briefing ali do produto e entender quais são os comportamentos. Eu posso utilizar aqui de restaurantes, de viagens, de investimentos, de marcas, de N coisas, de carros, do que for. O que você conseguir utilizar um pouco do óbvio e um outro conjunto separado com coisas nem tão óbvias assim para você poder testar, é interessante, tá? De se fazer. Mas se você trabalha com Minha Casa Minha Vida, igual a mim, igual ao Luan, e aí acho que é uma boa fatia aqui das pessoas que estão aqui dentro, você não precisa começar inventando muita coisa não, tá? Você vai começar segmentando aqui só a tua região, tá? Aonde que está o teu produto, a idade e pronto. Minha Casa Minha Vida praticamente é todo mundo. Se a gente estiver falando de um produto de um VGV aí até uns 220, 230 mil, praticamente todo mundo está dentro disso, tem possibilidade de comprar. Então eu vejo muita gente quebrando a cabeça com o público para Minha Casa Minha Vida e filtrando milhões de coisas, não funciona, o público fica cada vez menor, o lead mais caro. Então foque mais, se você é no Minha Casa Minha Vida, faz o básico aqui dentro do gerenciador, que é segmentar a tua região ali, a idade e tal, e foque mais nos criativos. Criativo é o quê? O que eu vou anunciar para essa pessoa? Vou fazer um tipo de vídeo diferente, uma imagem diferente, vou contratar uma filmagem de drone, vou comprar um celular melhor, vou fazer um vídeo eu apresentando, um vídeo sem eu aparecendo, uma foto e tal, que isso vai dar mais resultado do que ficar quebrando a cabeça aqui dentro, tá? Minha Casa Minha Vida, basicamente é todo mundo. Todo mundo é Minha Casa Minha Vida. Se a gente estiver falando de um produto aí que a pessoa precisa ganhar até uns 4, 5 mil, não tem muito que você ficar mexendo aqui dentro não. Segmenta a região, qual que é a cidade, o bairro e os bairros vizinhos ali, idade de tal até tal, e roda a sua campanha, faz no mínimo aí uns 3 criativos, faz 2 vídeos, um criativo de foto decorado, foto da obra, vídeo do decorado, vídeo da obra, e vai para dentro. Beleza? Já entendemos aqui o que são os públicos de interesse. Tá, além do interesse, a gente vai ter também os públicos de dados demográficos e comportamentos. Dados demográficos é o seguinte, eu posso pegar aqui. Formação é o nível educacional, pessoas que cursaram uma faculdade, doutorado, ensino médio incompleto, formação, mestrado. Então, eu consigo filtrar isso. Financeiro não funciona aqui no Brasil, tá? Então isso aqui não tem uso pra gente na prática. Acho que só funciona nos Estados Unidos. Acontecimentos. Isso aqui o pessoal usa muito para fazer lançamento, né? O mês de aniversário. Você que faz aniversário esse mês, por exemplo, agora eu tô
vou entrar em abril. Aí eu coloco aqui abril e aí gravo um criativo, um vídeo falando para você que faz aniversário em abril, tem um desconto assim, 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 tal coisa. E aí vai aparecer só para quem nasceu em abril, tá? As pessoas se surpreendem, caraca, tá falando comigo. Então, tem essa opção de fazer isso aqui dentro, tá? O que mais que a gente pode utilizar? Data comemorativa, vai fazer aniversário próximo, longe da família, mudou de casa, novo emprego. Dados demográficos são isso, né? Pai e mãe, isso aqui eu utilizo, ó. Você que está atrás do subsídio, né, do dependente, consegue pegar aqui, ó, pessoa que tem filho de 13 a 17, 6 a 8, 3 a 5, ó, vamos colocar os filhos menor de idade, né? 9 a 12, esse de 18 a 26 aqui, não que ele não possa ser dependente, né? Mas vamos deixar ele ali, ó, já marquei. Então, a pessoa que tem filho de até 12 meses até 17 anos, eu tenho como fazer um público disso aqui. Posso testar um público só com isso aqui, se eu quiser. Colocar um conjunto ali e colocar público de pais. Pronto. Para você que tem filho, está pensando na segurança do seu filho, não sei o que, não sei o que. Isso são dados demográficos. Deixa eu voltar o que mais que a gente tem de opção dentro disso. Os relacionamentos, né? Status de relacionamento: casado, relacionamento sério, noivo, solteiro. Tinha mais aqui, tiraram o viúvo, divorciado e tal, mas você consegue utilizar aqui. Eu quero pegar só casais, eu vou botar aqui casado, relacionamento sério. Pronto, e noivo, né? Foi mal. Casado, relacionamento sério e noivo. Tem um público aqui praticamente só de casal. Se faz sentido para o teu produto, legal. Agora, se eu quero pegar um público aqui para vender estúdio, loft, talvez vá no solteiro. Antigamente tinha aqui o união estável, divorciado, tinha um monte, mas pelo visto está diminuindo. Isso aqui muda toda hora, tá? Muda uma coisa, muda outra. Vocês têm que estar sempre forçando para poder ver. Ocupação. Ocupação, eu vou dar um pulo do gatozinho que tem ali, mas aqui dentro você pode pegar, ó, por empregadores, que eu vou ter que escrever aqui dentro o nome da empresa, tipo, Rio de Janeiro, deixa eu ver se parece alguma coisa aqui, ó. Prefeitura do Rio, Tribunal de Justiça do Rio, Escola de Medicina do Rio, deixa eu pensar, Petrobras, será que tem? Tem, quem trabalha na Petrobras, quem trabalha, vai digitando o nome da empresa aqui e vê se aparece, você consegue colocar para dentro. Cargos, mesma coisa, bombeiro, vamos ver se tem, Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, polícia militar, polícia segurança pública, polícia civil de São Paulo, polícia federal. Se faz sentido para o teu produto, você pode utilizar ali, criar um conjunto só de públicos de cargos. Eu costumo utilizar esse público de cargos quando eu tenho um produto com um ticket médiozinho ali, um pouco mais caro. Eu costumo utilizar e funciona legal. Como que eu utilizo aqui? Que eu posso pegar alguns cargos, algumas profissões, quando a gente digita aqui, ela não aparece em português, mas aparece em inglês. Então, isso daqui eu aprendi com um amigo, eu mesmo não sabia, e eu já utilizei e funcionou para mim, tá? Não é, nossa, a última descoberta do mundo, mas tem muita gente que não sabe. Por exemplo, se eu digitar aqui um pediatric, seria em inglês, ó. Aqui ele vai me aparecer, ó, cargos. Sempre que tiver aqui do ladinho cargo empregador, é que a pessoa trabalha com isso, tá? Campo de estudo, a pessoa está estudando aquele assunto. E interesse, ela curtiu página, pesquisou sobre aquilo. Então, tem que ter atenção nesse ladinho aqui também. O que é aquilo? Beleza, eu tenho aqui pediatrics. Seria um pediátrico de cargo. Estou falando de médico pediatra. Aí depois eu venho aqui em sugestão. Ó, vai me indicar aqui só cargos médicos. Então, endocrinologista, cardiologista, obstetra, e aí tu pode sair marcando tudo que é dado de saúde aqui que tiver. Vai embora. Os CEOs, CFO, CMO também funciona aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, CEO,
Aqui, ó, Owner and CEO, MD and CEO. Então, vou marcar aqui, esse, ó, Owner and CEO. Vou botar em sugestão, ele vai me aparecer mais. E aí eu vou pegando. Daqui vai aparecer tudo que é tipo de CEO, relacionado a business, né? Aqui dentro. Outra coisa que a gente consegue colocar aqui são os cargos de segurança. Então eu tenho aqui o sargento, que é assim que escreve, se eu não estiver enganado. Ou não apareceu. Vamos tentar pelo major. Aqui, ó, major. Aí aqui do major eu busco, ele apareceu aqui, ó, coronel, sargento. E aqui, se eu for marcando, ele vai me aparecer várias outras questões aqui de segurança pública, de polícia, como é que fala? Defensoria pública, juiz federal, juiz, aparece uma série de coisas ali. E aí você vai marcando, ó, oficial de justiça, servidor público no Brasil. Então, esse daí é um pulozinho do gato que muita gente não sabe. Não sei se é tanta gente assim, mas você que está começando, né, provavelmente não sabe. Dá para fazer um público só disso daqui? Dá. Separa um conjunto, coloca aí os cargos dentro e faz o teu teste. Sempre lembre que é um teste. Todo o dinheiro que a gente investe aqui dentro no MetaEds, ele é um teste. Beleza? O que mais que a gente tem de público aqui dentro? Faltou aqui os comportamentos, né? Atividades digitais, a pessoa que acessa o Facebook por determinado tipo de plataforma e tal. Eu não utilizo muito isso aqui. Classificação de consumidor, isso aqui é legal. Brasil, pessoas que preferem produtos de alto valor. Isso daqui é bom até para a gente restringir as nossas campanhas. Por exemplo, eu quero fazer esse público aqui dos cargos, mas eu limito público e eu coloco aqui, ó, alto valor. Aí ele vai procurar aqui alto valor no Brasil. Beleza. A pessoa que vai estar dentro desse público, ela tem que corresponder a uma dessas coisas aqui e, ao mesmo tempo, preferir produtos de alto valor no Brasil. Então, ela vai ser um pediatra e prefere produtos de alto valor. Vai ser um sargento ou um servidor público ou um defensor público e prefere, perdão, produtos de alto valor. Outro bem utilizado aqui é o viajante internacional. Então, são viajantes internacionais. O pessoal do viajantes internacionais frequentes. Quem vai para o alto padrão, né, utiliza bastante esse aqui. Na Minha Casa Minha Vida, isso aqui não vai funcionar, é óbvio, né? Viajante internacional é algo fora da curva. Então, vamos ter um mínimo de raciocínio na hora de segmentar. Vamos ficar viajando. Você tem que entender que não é que o público não funciona, mas se eu mostrar um anúncio de um produto X para um cara que não está dentro daquele produto ali, do perfil dele, não vai adiantar de nada. Eu selecionar um monte de coisa aqui de médico, de viajou para fora do país e gosta de Rolex, de não sei o que lá, para anunciar um Minha Casa Minha Vida de 200 mil. Vai até aparecer para ele. Tu vai pagar muito caro, tem muita gente querendo aparecer para esse cara, e ele não vai clicar, aquilo ali não é para ele. Então não vai fazer sentido nenhum. A gente tem que ter o raciocínio aí do que a gente vai anunciar e para quem, para não ficar só subindo a régua. Eu quero só gente com dinheiro no meu anúncio. Se tu vende Minha Casa Minha Vida, tu vai anunciar para quem ganha ali até 8 mil, até 5, 8 mil, por aí, tá? Não é para ficar viajando nesse negócio de alto valor, não. Acho que a gente para por aqui nessa parte. Eu vou cortar e vou para uma próxima aula de públicos ainda, para não ficar muito grande, onde eu vou mostrar para vocês agora os públicos de CEP e os públicos semelhantes. Nessa última aula aqui, a gente vai falar sobre públicos ainda, só que agora eu vou mostrar para vocês aqui o público de CEP. A gente consegue utilizar os 5 primeiros dígitos de um determinado CEP para poder mostrar os nossos anúncios aqui. Então, eu costumo vir aqui no Correio, né, busca CEP, Correios, joga no Google e ele já aparece aqui, busca CEP. Aí aqui a gente joga aí o
o local que a gente quer, né? Recreio dos Bandeirantes, aqui no Rio, e ele vai me mostrar aqui quais os CEPs. A gente só consegue utilizar esses primeiros 5. Então, se eu pegar aqui, ó, os 22790, copiar e colar, aqui dentro da parte de localização, então vem aqui, colo, e ele vai mostrar Rio de Janeiro. Ele vai demarcar para mim aqui a região, ó, tá vendo? Do Recreio, onde pega esse CEP. Então eu venho aqui e pego mais um, ó, 22795. Opa. Colei aqui também, Rio de Janeiro. Aí, pegou o bairro do Recreio dos Bandeirantes praticamente todo. Ou todo, né? Aqui para cá já é Barra. Barra da Tijuca, Recreio. Então eu consigo mostrar o meu anúncio, ó, eu venho aqui, ó, tenho de 180 a 214 mil pessoas. Segmento aqui só a idade, que eu vou querer, a 27 a 50, por exemplo. E aí dentro disso aqui é um público já bem pequeno, mas se você quiser segmentar aqui mais alguma coisa, viajante internacional, interesse em determinada marca, determinado item, ou se eu quero utilizar já um público personalizado aqui dentro, então a gente consegue incluir aqui, fazer, mas o público de CEP é isso, eu consigo escolher aqui uma determinada região específica através dos 5 primeiros dígitos do CEP. Isso aqui vai valer para o Brasil inteiro. Você pode utilizar isso daqui também para produtos que são de investimento, produto na região portuária aqui do Rio de Janeiro, por exemplo, ele atrai investidores do Brasil inteiro. Então você pode pegar aí os melhores CEPs com poder econômico de cada estado, pega aí pelo menos 2 regiões, 2 bairros, pega um de São Paulo, um de Minas, um do Sul, regiões com poder aquisitivo legal, coloca dentro do teu público ali, se for um produto de investidor, por exemplo. Então, é uma ideia. O público de CEP serve para isso, tá bom? Fechamos essa parte aqui do público de CEP, que é bem simples, bem rapidinha mesmo, tá? Utilize aqui os correios que vai te ajudar a pegar os CEPs, né, os 5 primeiros dígitos. Fechou? Eu vou falar com vocês sobre métricas, tá? O que a gente vai utilizar para poder medir as nossas campanhas, quais são os dados que a gente vai colocar ali para a gente poder avaliar se as nossas campanhas estão indo bem, se a gente precisa otimizar, se está dentro do esperado para o nosso orçamento, para os nossos objetivos. Então vamos lá para dentro do gerenciador, que eu vou mostrar para vocês ali algumas métricas e vou falar sobre elas também. Vamos lá. Dentro do gerenciador de anúncios, a gente vai vir aqui nessa parte de colunas e aqui eu tenho a opção de personalizar colunas aqui embaixo. As colunas, gente, é o que vai aparecer aqui, ó, nas métricas da nossa campanha, quanto são os dados da nossa campanha, tá? Então, vamos personalizar as colunas aqui e criar aqui o nosso padrão. O que a gente pode utilizar aí que é importante para poder avaliar o desempenho das nossas campanhas. O que eu utilizo, que eu vou fazer aqui de começo? Vou apagar isso aqui tudo, vou apagar uma boa parte deles e passando aqui que eu utilizo como métrica para avaliar aqui nas campanhas. Ó, primeira coisa aqui que a gente vai utilizar é o alcance. O que é o alcance? Alcance são pessoas únicas que foram impactadas por aquela campanha. Então, se eu tenho um alcance de 1000, quer dizer que eu mostrei para 1000 pessoas únicas a minha campanha, o meu anúncio ali, tá? Ou conjunto de anúncios. Que é diferente de impressão. Impressão, ela já é diferente, ela não contabiliza pessoas únicas. Eu posso ter aqui na mesma campanha ou no mesmo conjunto um alcance de 1000 e ter 2 impressões, 2000 impressões, tá? Ou seja, nessa conta aqui eu teria mostrado pelo menos aí
2 vezes para cada pessoa, tá? Então, impressão é o número de vezes que a campanha impactou, né, alguém. O número de vezes que ela foi mostrada num total, sem contar pessoas únicas, tá? E aí a próxima métrica, que é a razão entre esses dois iniciais, é a frequência. A frequência é exatamente isso. O número de vezes que essa campanha, esse conjunto, apareceu ali para cada pessoa. Então, se eu tiver aqui um alcance de 1.000 e uma impressão de 2.000, quer dizer que eu vou ficar com uma frequência 2, tá? A frequência 2 quer dizer que eu apareci ali pelo menos 2 vezes para cada pessoa. Então é uma frequência já alta, tá? Depende aí do seu objetivo, né? Mas a ideia é essa aqui por trás. Voltando aqui para o gerenciador. Então a gente vai adicionar aqui a frequência. Eu costumo colocar nessa ordem aqui: alcance, impressão, depois resultado e custo por resultado. Resultado é o seguinte: resultado é o número de vezes que eu atingi aquele determinado objetivo. Então, se a campanha ela é de geração de cadastro, resultado é o número, tá? Se é uma campanha de mensagem, o número de mensagens iniciadas ali. Então, o resultado é muito simples, tá? O número de vezes que aconteceu determinada ação programada. O que... Não, acho que assim já dá para pegar. Resultado. Depois de resultado, custo por resultado. Quanto está custando ali para eu conseguir aquela ação? Custo por resultado. Ah, eu já gastei R$ 1.000 e consegui captar 250 leads. Beleza, eu vou pegar, dividir ali por 250 e vou encontrar o custo por resultado. Nesse caso seria R$ 4, cada lead aí, seja por conversa ou por geração de cadastro, entendeu? O resultado já é autoexplicativo. Valor usado é quanto você gastou ali total, e aí você consegue também medir por intervalos, tá? Tem um intervalo máximo, você pode falar de um dia, só de hoje, só de ontem, últimos 7 dias, tem um filtro ali onde você consegue avaliar isso também. Valor usado. Depois aqui dessa parte de valor usado, a gente vai utilizar o CPM. Ó, CPM ele é o custo por 1.000 impressões, então a gente já sabe o que é impressão. Qual é o custo para eu aparecer 1.000 vezes? Não quer dizer para 1.000 pessoas diferentes, vai depender da frequência. Mas qual é o custo para eu aparecer 1.000 vezes? É o CPM. Tá? Depois a gente vai usar o CPC. Eu utilizo aqui, ó, o CPC, custo por clique no link. Tá? CPC, custo por clique no link. Então, quanto custa para aquela pessoa clicar no meu link ali? Se eu coloquei aquele link no meu CTR do anúncio e ela fazia a determinada ação. E o CTR, também de taxa de cliques no link. CTR é o percentual de pessoas que foi impactado pelo meu anúncio e tomou a ação de clicar no meu link, tá? Então ele vai calcular um percentual ali. 3%, 1%, 0,76% que foram impressionadas pelo teu anúncio vão fazer determinada ação. Esse é o CR. Então são 3 métricas que a gente vai utilizar. Outra que eu utilizo aqui é a reprodução de vídeo, até porque a gente trabalha reprodução de vídeo. Eu utilizo essas aqui, ó, 50, 75 e 95% do vídeo. Isso aqui é o seguinte: cada métrica dessa daqui vai indicar que o cliente, deixa eu anotar aqui que é a pessoa, reprodução. 50% quer dizer que um número X de pessoas
visualizou pelo menos 50% do vídeo. Vamos imaginar um vídeo aqui de 1 minuto, tá? Um vídeo de 60 segundos. Então, nessa linha dos 50%, vamos supor que a gente vai ter aqui 200 pessoas. 50.000 pessoas. Beleza. 1.000 pessoas chegaram até a metade do vídeo, que seria 30 segundos. Ok. Os 75%, a gente já está falando que essas pessoas foram um pouco mais além nesse vídeo. Elas passaram, vamos fazer aqui 75% de 1.000. Muito simples, mas estou fazendo, já está bugado aqui na calculadora. Mas dá 750, beleza. 750 pessoas foram até o 75% dos 60 segundos aí, vai dar 40 e poucos segundos. 40. Ela já passou ali da fase dos 30, que seria metade, foi até 40 e pouco, não vou fazer a conta aqui, tá? Mas ela foi um pouquinho mais além nesse vídeo. E 95% do vídeo, a pessoa ela foi lá praticamente até o final, até 55, 58 segundos do vídeo. São pessoas diferentes nesses três públicos? Não. Por quê? A mesma pessoa que chegou até o final, para ela chegar até o final, ela teve que passar pelo segundo 30, teve que passar pelo segundo 42 ou 45. Então, a gente só precisa entender isso para não ficar achando ali e se perder na hora de mensurar, tá bom? 95% do vídeo ela chegou lá até 57 segundos, não sei. Não vou fazer a conta, mas é para você entender que ela foi até o final. E aqui eu vou ter, é óbvio, um número muito menor. Vamos supor aqui que eu tenho só 150 pessoas que fizeram isso. 75% do vídeo. Então no começo, ó, eu tenho aqui 1.000 pessoas viram a metade. E aí depois, quando eu aperto um pouco mais isso aqui, algumas pessoas saíram entre o segundo 30 e o segundo 45, um monte de gente saiu, fechou o vídeo. E aí até o final, menos pessoas ainda foram até o final. Quanto mais próximo aqui do final, quanto mais eu prendi essa pessoa, isso pode indicar que eu tenho um cliente mais qualificado. Então, se eu tenho um público aqui de 95% do vídeo, para eu rodar uma campanha, um remarketing ou algo em cima dele, ele é um cliente que por lógica, ele está mais interessado, né? Mais propenso a consumir aquele conteúdo ali, porque você prendeu a atenção dele por mais tempo em determinado conteúdo, tá bom? Então, é uma métrica também que a gente vai utilizar e vai servir bastante aí para a gente poder fazer públicos, fazer lookalikes. Vamos seguir. E aí, aqui eu vou colocar também o total de dicas no link. Que é muito simples, né? Quantas pessoas clicaram no link do anúncio. Então, não tem tanta coisa assim, é tudo muito simples de entender o que é, o que quer dizer. Depois você vem aqui embaixo, nessa telinha, né? Nesse botãozinho aqui, ó, e salva, coloca aqui um padrão, tá? Padrão Lucas. E apliquei. Então já vai ficar salvo isso aqui nas minhas colunas. Essa campanha aqui é uma campanha que eu rodei aqui pro Luan, para a imobiliária dele lá, para a gente puxar uns leads e até para eu poder fazer um teste e já mostrar aqui, né, algum dado, alguma coisa para vocês já terem uma noção. É uma campanha de um empreendimento em Campo Grande chamado Varandas do Parque. E aí, ó, vou trazer essas métricas aqui para a gente poder acompanhar. O orçamento da campanha diário ele é de R$50. Foram alcançadas até então 16.000 pessoas únicas. Então eu já alcancei 16.000 pessoas únicas nessa campanha. Porém, em impressão eu tenho um número bem maior, ó, 22.000. Então eu tenho uma diferença aqui de quase 6.000 pessoas que viram aí mais de uma vez. Entendeu a lógica? A minha frequência ela está em 1,36. Ela ainda é alta, tá? Ainda não dá para dizer alta demais. Quando ela estiver chegando perto de 2, 3, aí você já pode trocar. Mas vai depender de cada objetivo. Se é uma campanha de remarketing, por exemplo, onde eu preciso ficar perseguindo a pessoa durante uns dias, eu posso subir minha frequência. Então, não preciso ficar tão desesperado assim com a frequência.
depende do seu objetivo. 76 é uma campanha de geração de cadastro, então tenho 76 leads gerados de formulário. Abriu ali o formulário, preencheu e gerou o lead. Custo por resultado, custo por lead, R$ 2,83, custo está muito bom. Esse é um empreendimento que está na faixa aí, se eu não me engano, de uns 220 mil, por aí, tá? Valor utilizado até então, R$ 214,85. CPM, quanto custa para eu aparecer? Para 1000 vezes ali, né? R$ 9,75. E o CPC, custo por clique, R$ 1,24. CTR, 1%, ou seja, a cada 100 pessoas que eu impacto, ela clica no meu link ali. Reprodução de 50% do vídeo. Eu tenho aqui um público de 1.778 pessoas que viram pelo menos 50% desse vídeo. E aí quando eu vou para 75, ele cai um pouquinho, vai para 959, e quando eu vou para 95, ele cai mais ainda, 505. Para eu poder fazer um remarketing, a gente tem como pegar essas pessoas aqui que assistiram tanto percentual desse vídeo e a gente criar um público delas e utilizar numa nova campanha. Por quê? Eu tenho quase 1.800 pessoas que viram metade do vídeo, mas eu não tenho isso tudo de cadastro. Eu tenho 76 cadastros até então. Então nada me impede de ficar perseguindo por um tempo, por alguns dias, aquelas pessoas ali que viram o vídeo até o final. Eu tenho 500 pessoas, 500 e poucas pessoas viram até o final. A chance de público de remarketing de vídeo aqui, 95%, e captar uma pessoa que já viu aquele vídeo e aí na próxima vez ela, poxa, eu tô vendo esse vídeo pela segunda vez e me interessou, naquela hora eu não cliquei, eu estava ocupado aqui e tal, mas eu quero saber mais, e aí ela vai lá e cadastra, tá? Então a ideia é essa. Cliques no link, 173, eu tenho 100 pessoas que clicaram no meu link. O meu link ali, ele vai para o formulário, então essa pessoa abre o formulário. Das 173, somente 76 preencheram, viraram de fato leads. Então eu tenho aqui quase 100 que abriram esse formulário, ela teve a iniciativa de cadastrar, tipo, vou me cadastrar aqui nessa campanha para saber mais. Cliquei. Na hora dela preencher o formulário e sair e finalizar, né? Ela fechou. Depois eu vejo isso. Fechou. Eu consigo também criar um público em cima dessas pessoas para a gente poder fazer o remarketing, tá? Que vai ser o remarketing de formulário. A gente vai utilizar basicamente aqui o remarketing de formulário, remarketing de vídeo e o remarketing de engajamento. Tem outras opções? Tem, mas para a gente não deixar a coisa muito complexa, a gente precisa ser objetivo e efetivo nas nossas campanhas, principalmente aqui que é um curso básico de tráfego para Meta Ads. Não é, a ideia não é que seja complexo demais que vocês não consigam aplicar. Então a gente vai perseguir aí pessoas que assistiram um determinado percentual do vídeo, vai perseguir as pessoas também que abriram ali os nossos formulários, mas não cadastraram, tá bom? E assim eu estou encerrando aqui essa aula de métricas. Já deu aqui para a gente ter uma boa noção. Vamos para a próxima aula. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês 3 estruturas de copy, de textos, né, para vocês utilizarem nos anúncios. Vou dar 3 modelos aqui e vou explicar também a ideia por trás deles. Então, a copy estrutura número 1 que a gente vai utilizar, essa aqui é a ideia por trás e esse aqui é o exemplo que eu vou mostrar lá no gerenciador, como que ele aparece. A ideia por trás é o seguinte, essa daqui a gente vai utilizar quando você tem um produto em um bairro bom, vamos caracterizar como bom, né? Onde o bairro é um ponto positivo, é um bairro que tem uma procura, que tem uma boa aceitação, então o bairro daquele produto já é a nossa referência, tá? Você sabe, na sua região aí, o bairro que é unanimidade, que ele é bom, e o bairro que é duvidoso. Então, é só pensar, tá? Vamos lá. Primeira linha, referência do local mais o bairro.
Então aqui vai ficar, ó, more ao lado do Parque das Águas, no Alcântara. Referência mais bairro. Referência é ao lado do shopping tal, em frente à praça, atrás do tal coisa. Próximo a 500 metros do mercado tal. Referência, bairro. Então, em frente ao shopping tal, no bairro tal. Beleza? E na segunda linha, o diferencial. Qual é o maior diferencial que tem nesse produto? Tá? Aí vai depender. Nesse caso aqui, no exemplo, que é o produto que eu estou colocando, é a entrega das chaves, que ele é um produto que vai entregar esse ano. Então, e não tem nenhum concorrente ali próximo com um prazo tão curto de entrega, está em fase final de obra. Então, o diferencial é a entrega das chaves em 2024. O diferencial do teu produto pode ser a planta dele, que é maior do que o concorrente, pode ser o lazer dele, que é fora da curva, pode ser o preço, pode ser uma infinidade de coisas. Pense no melhor diferencial que você tem aí no seu produto, coloca ele na segunda linha, tá? Então, entrega das chaves em 2024. Beleza, ficou aqui duas linhas bem curtinho, e essas duas linhas elas já vão aparecer aqui, ó, aqui nessa parte, ó, do texto principal, e depois eu já vou dar um espaço aqui e vou continuar embaixo. Então, filtro de público, que é o que a gente vai utilizar. Filtro de público é o seguinte: comprovação de renda a partir de tantos mil, sinal a partir de tanto. Então, normalmente a gente usa renda, sinal ou o valor das mensais. Você pode pensar aí, mas coloque um filtro de público ali para a pessoa entender se aquilo ali é para ela ou se não é para ela, financeiramente falando, tá? Depois um resumo das características. E aqui eu coloquei em duas linhas só. 1 e 2 quartos com opção de suíte, varanda e um condomínio com elevadores, piscinas, academia. Não precisa descrever tudo. Tem produto que tem 30 itens de lazer. Coloca uns 5 ali e mais. Tá bom, já foi, tá? Depois um link de WhatsApp e a chamada para ação. Clique no Saiba Mais. Então aqui, ó. Comprovação a partir de 5 mil. 1 e 2 quartos com opção de suíte, varanda e condomínio com elevador, piscina, academia, tal. Link de WhatsApp e a chamada para ação. Curto, direto e objetivo. Eu vou usar esse tipo de cópia aqui quando eu tenho um produto que o meu bairro, a localização onde ele está, é uma localização ok, uma localização boa. Não precisa ser a melhor região da tua cidade, mas uma localização boa. A gente sabe quando é um produto num bairro bom, quando é um bairro mais ou menos, quando é um bairro ruim. Que você fala para o cliente onde é, o cliente, ih, lá não quero não. Então, só pensar aí direito que você vai entender como que encaixa. E aqui na parte de título, vai ser um resumo breve do produto. Então aqui, ó, aqui ficou Campo Grande, não tem nada a ver. Esse produto aqui, ele fica no Alcântara. Então, ó, Alcântara, que é o bairro. Alcântara. Aí eu posso botar aqui para morar em 2024. Um resuminho. O título é o que vai aparecer aqui, ó, nessa parte de baixo. Eita, aparece aqui, caraca. Aqui embaixo. Já sumiu de novo, porque o computador ele erra. Pronto, vai aparecer aqui embaixo, beleza? E aí, dependendo do posicionamento que você está mostrando, isso aqui vai ficar diferente. Por exemplo, no Facebook, ele vai mostrar aqui em cima, dessa forma aqui. Já no Instagram, não, vai ficar embaixo. Então, primeiro vem a imagem, depois vem o texto aqui embaixo. Tá vendo? É diferente a ordem, tá? É só a maneira como vai aparecer mesmo. Nos stories, nos reels, às vezes nem vai aparecer, tá? Vai aparecer sobreposto por cima da imagem e às vezes nem aparece. Se for um vídeo, não precisa... Se você está utilizando um posicionamento só de stories e reels, economiza no texto. Não precisa de muito texto. Tenta colocar esse texto, essa copy, numa narração do vídeo e ali dentro do vídeo mesmo os textos irem aparecendo. Não precisa digitar um texto tão grande aqui para posicionamento de stories nem reels. Beleza? Segundo modelo. Modelo 2 aqui, né? Estrutura 2. Produto com perfil para investidor. Não coloquei aqui, né? Atenção, primeira linha. Atenção, na segunda linha, oportunidade real e clara. Atenção é o quê? Eu vou chamar a atenção dele ali com alguma frase. Pô, invista na região do Porto. No Rio de Janeiro aqui tem o Porto.
que é uma região que é para investidores. Invista na Barra da Tijuca, invista... Quando a gente está falando de um produto que tem perfil para investidor, provavelmente ele vai estar numa região onde tem essa demanda. Não vai ter um produto para investidor no interior, perde nada. Tem que fazer algum sentido, tá? Então, atenção. E a oportunidade real e clara é o quê? Eu já vou especificar qual é o público final, aonde que vai estar o lucro dele. É na locação? É na venda futura? É locação por temporada? É turista? É perto de um centro empresarial? É para universitários? Tem cidades universitárias, né? Então, depende. Nesse caso aqui, ó, coloquei um produto no centro de Niterói, que é uma cidade que tem aqui no Rio também. Invista em estúdios no centro de Niterói e obtenha retorno com a revitalização da região e a alta demanda de locação para universitários, Airbnb e mais. Atenção, invista em estúdios, centro de Niterói, revitalização. O centro era feio pra caramba, a prefeitura tá dando uma atualizada ali, está investindo no centro, né? Assim como a prefeitura do Rio de Janeiro está arrumando lá a região portuária, a de Niterói também tem planos ali para a região central para deixar ela um pouco melhor. Então, tá rolando uma revitalização naquela região. Quem é dali, que é o público que a gente vai anunciar, sabe disso, e aí eu vou chamar a atenção dele com isso. E a oportunidade aqui é o quê? Esse cara vai investir e ele vai... O retorno dele vai ser com o quê? Aqui vai ser locação para universitários. Então eu vou comprar um estúdio que ele está muito próximo da UF, que é a Universidade Federal Fluminense. Está próximo ali de umas 6, 7 faculdades. Então eu vou conseguir alugar isso para universitários. Eu vou conseguir alugar para Airbnb. Ele está próximo ali. Então a minha localização, a minha locação futura vai ser para aquilo ali. Então eu já coloquei aqui. Qual que vai ser a oportunidade? A minha oportunidade é eu já comprar um imóvel e eu já tenho um destino final, eu já tenho a ideia ali de que vai ter um público para poder rentabilizar aquele imóvel para mim. Esse público existe. E aí eu vou comprovar aqui. Resumo, eu coloquei, ó. Atenção, a oportunidade real é clara. A oportunidade real vocês vão entender que depende do seu produto. Pode ser universitários igual esse daqui, pode ser que seja perto de uma praia, em uma região turística e eu vou atrair só turista. Então depende, tá? Pode ser muito próximo de um centro comercial, de uma região ali onde as pessoas vêm para poder fazer treinamentos e tal. Depende. Estude seu produto, veja o que faz sentido ali para ele. Resumo, esse produto aqui de investidor, eu tenho que apresentar a região. Quais são as vantagens daquela região? Tá perto disso, daquilo, outro. Fácil acesso a pé ao shopping plaza, barcas, terminal rodoviário, faculdades, tem a UF, tem a Estácio, a Anhanguera, isso, aquilo. E aqui já um resumo de produto, ó. Ele tem um rooftop com gastrobar, então vai ter um restaurantezinho lá em cima. Piscina com vista para a Baía de Guanabara, que é suja, mas é muito bonita. Tem coworking, tem academia, tem isso e aquilo. Resumo. Depois vem o filtro de público, sempre é bom colocar ali para não vir a pessoa aleatória, tá? Sinal a partir de 15 mil, renda a partir de 7. Mensais abaixo do retorno de locação. E a chamada para ação, coloquei aqui, ó. Clique no Saiba Mais e receba um estudo de rentabilidade futura. Se eu estou falando de um produto para investimento, investimento está alinhado à rentabilidade. Então, antes de ficar oferecendo oportunidade de investimento, faça um estudo. Se a construtora não tiver, faça um estudo seu de qual a possibilidade de rentabilidade futura que aquele cliente pode ter ali na região, com a locação, com a venda futura, com o que for. Tá? E aí você utiliza isso para chamar a ação e vai iniciar o seu atenção em cima disso. Tá bom? Então, segundo produto, já foi. E a estrutura 3, aqui. A estrutura 3 é o seguinte, ela é para o perfil de produto que ele é o Minha Casa Minha Vida, mas é aquele mais barato mesmo, na faixa aí de abaixo de 200 mil, tá? De 180, 185, 170, onde o cliente está focado em parcela, em subsídio, sinal baixo de desconto. Então, é isso. As duas primeiras linhas a gente vai falar com aquele público. Tipo, você que ganha tantos mil reais,
e quer pagar uma parcela de tanto. Então eu estou identificando, pô, você ganha a partir de 1.700, o cara vai ler, opa, eu tenho essa renda, beleza? Com uma renda a partir de R$ 1.700 e um sinal de R$ 500, realiza o sonho da casa própria. Então, identificação do público, o cara vai ler, vai falar, caraca, eu tenho essa renda, eu consigo comprar uma casa, um apartamento, que seja. Aprovação fácil também para autônomos, também é uma outra questão, porque nessas faixas assim mais baixas, a gente recebe muito cliente autônomo, Uber, é cabeleireiro, é corretor de imóvel, é corretor de plano de saúde, de seguro, de tudo que você imaginar. Então tem muito autônomo e isso daí é uma coisa que vai te ajudar também a atrair esse cliente que às vezes ele acha que por ser autônomo ele não consegue. Se a gente, nessa faixa de imóvel de valor um pouco mais baixo, muitos clientes não têm nem a noção de que eles podem comprar, eles conseguem comprar ali com a movimentação bancária. Então, a aprovação fácil também para autônomos, beleza? Benefícios financeiros em geral, não precisa se estender muito. Subsídio de até tanto para primeiro imóvel, pode trocar a palavra subsídio por desconto, que às vezes o cliente não sabe o que é subsídio, desconto ele vai entender legal. Mensais a partir de, coloca ali a mensal daquele produto, documentação gratuita, se tiver. Link de WhatsApp e clique no Saiba Mais. Você percebeu que aqui eu não estou descrevendo parte do lazer do produto, do bairro, de nada. O foco é no financeiro. Aí ele vai cair, vai falar com você e ali você vai fazer o filtro, entender a região, porque esse cliente muitas das vezes ele está procurando algo que atenda financeiramente e ele está um pouco mais aberto a avaliar outras regiões. Se não dá, eu não posso morar nesse bairro aqui que é mais caro, mas eu posso morar num outro do lado que é próximo e ficou dentro ali da minha realidade financeira e vai ser o meu primeiro imóvel, depois eu vou quitar ele, vou partir para um segundo. Então ele está aberto, mais aberto, né, a essas sugestões ali de localização, tá? Então a gente vai dar o foco no financeiro, no máximo no financeiro, nessa estrutura 3 aqui, tá bom? As 3 são muito curtas, então ninguém gosta de ler textão, não se estenda demais, é um negócio que tem que ser curto e direto, tá? E não pode faltar a chamada para ação. Clica no Saiba Mais, ou clica no enviar mensagem, fale com um de nossos corretores, tem que ter uma chamada ali para o cara fazer aquela ação. Senão ele vai ler, depois no final ele rola para a próxima coisa e ele não clica, você não pediu para ele clicar, beleza? Foi isso, eu vou deixar esse arquivo aqui, esse Word, para vocês poderem baixar e poder copiar também, tá bom? Até a próxima. Bom dia a todos, meu nome é Lucas Romão e eu vou ser o professor de vocês aqui nesse curso iniciante de Meta Ads, onde a gente vai aprender a captar leads através do Instagram e do Facebook de forma patrocinada. Então, esse não é um curso avançado, ele é um curso para você que está começando no mercado imobiliário, aplicando todos os métodos e as técnicas do curso aqui do Luan, e você quer fazer a prospecção além da forma orgânica e das todas as formas que ele passa para vocês no curso, você quer também aprender a fazer a sua prospecção através dos patrocinados que a gente vê o tempo todo nas nossas redes sociais. Então eu vou ensinar a vocês a como fazer isso, como anunciar o seu imóvel, como criar uma conta de negócios no Facebook e todo passo a passo, vai ser tudo muito didático e explicado de uma forma mais clara possível para que todos vocês consigam fazer, tá? Nessa primeira aula aqui, eu vou passar também o que vocês precisam, basicamente, para poder conseguir aí tirar o melhor proveito desse curso aqui. Então vamos listar aqui o que você precisa para anunciar no Meta Ads. Bem, o primeiro item que você precisa para fazer os seus anúncios no Meta Ads é um perfil do Facebook, tá? Depois do perfil, você vai precisar criar uma página no Facebook dentro desse perfil, tá? Após a página, nós vamos precisar de um Instagram comercial. Então, para a gente rodar os nossos anúncios no Instagram,
a gente vai precisar que ele seja uma conta comercial. Não pode ser uma conta pessoal e principalmente aquela conta fechada, a conta que você precisa de solicitação para poder visualizar ali as imagens e os posts daquela conta, tá? Tem que ser uma conta comercial para a gente poder fazer os nossos anúncios. E um outro ponto é o WhatsApp Business, tá? Nós vamos precisar. Por quê? Nós vamos fazer aqui, basicamente, nesse curso, dois tipos de campanha. Nós vamos fazer a campanha de geração de cadastro, onde o cliente ele vai ver o seu anúncio, vai clicar e preencher um formulário para você poder entrar em contato com ele. E também nós vamos fazer campanhas de mensagem, onde o cliente, ao clicar no anúncio, ele vai ser direcionado direto para uma conversa contigo no WhatsApp. Tá? Então a gente vai precisar do WhatsApp Business para poder fazer isso. E nós vamos precisar integrar todas essas três ferramentas: a página do Facebook, o Instagram e o WhatsApp. Um ponto aqui extra, isso aqui seria, não é uma obrigação, mas é uma recomendação que você tenha, é um celular com uma câmera 0.5x, tá? Essa câmera do iPhone 11 em diante, todos eles já vêm com essa câmera 0.5. Ela é uma câmera grande angular. Resumindo, eu não vou entrar aqui em termos técnicos, até porque eu não sou a melhor pessoa para isso, mas ela é uma câmera que possui um ângulo de visão maior, tá? Então, para a gente trabalhar aí os nossos vídeos, os nossos conteúdos, principalmente dentro dos apartamentos, dos lançamentos, né? É o ideal que a gente utilize essa câmera 0.5. E aí, nos aparelhos Samsung, eu não sei, mas acredito que os mais modernos já têm essa função. E caso o seu aparelho não tenha, acho também super válido você comprar ele no AliExpress, no Mercado Livre, uma lente, tem uma lente 0.5x, que ela custa bem pouco, acho que é algo em torno de R$ 100, e você consegue conectar ela na frente da câmera. Então, você vem o celular aqui, conecta ela assim, ó, e aí ela funciona da mesma forma. Se você puder futuramente, depois que você gerar bastante lead, fizer bastante venda, invista sim num iPhone 11 ou mais moderno, ou num Samsung aí de última geração também, que vale muito a pena e faz diferença nos seus anúncios, tá? Já entrando nesse assunto, gente, o anúncio, né, eu vejo muita gente preocupada em si com qual o melhor público, qual é o melhor tipo de campanha, o que eu vou utilizar aqui e tal. E muita gente esquece dos criativos. Gente, o criativo, que é a imagem que você vai utilizar, o vídeo que você vai utilizar naquela campanha, ele tem ali uma relevância tão grande quanto o que você vai fazer dentro do gerenciador. Então, deem a devida atenção a fazer bons conteúdos e fugir um pouco do óbvio, fugir do que todo mundo faz, que é pegar a imagem de book, né, que é disponibilizada pela construtora, e colocar lá, subir na sua publicação. Procure fazer um conteúdo que seja personalizado, que seja seu, tá? As suas imagens, os seus vídeos, a sua narração, procure fazer da sua forma, porque com certeza você vai ter mais resultados do que todo mundo aí que faz só a mesma coisa, que pega a imagem do book do lançamento e fica divulgando ali. Não quer dizer que não funciona, mas você fazer um diferente te dá uma leve vantagem aí na hora de fazer as suas prospecções, tá? E essa aula foi muito curtinha, é só para vocês terem essa primeira noção mesmo do que vai ser o nosso curso, do que a gente vai precisar, e nas próximas aulas eu já vou passar aqui, começar a fazer o passo a passo com vocês, criação da página, passar o Instagram, o WhatsApp, e aí nós vamos desenvolver todo esse assunto em torno dos anúncios. Bom, até a próxima aula.